Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Esta manhã temos então aqui os mercados europeus a recuperarem com bastante força, depois então da queda acentuada da passada sexta-feira. Isto depois de Donald Trump ter imposto uma tarifa de 50% sobre todas as importações da União Europeia a partir de 1 de junho, dando então à União Europeia e aos Estados Unidos pouco mais de uma semana para chegar a um acordo e evitar esse imposto potencialmente devastador para a Europa. E, portanto, o Presidente aqui mais uma vez a usar esta tática de negociação para pressionar a União Europeia a fazer concessões às suas exigências e, em resultado, sexta-feira tivemos aqui um sell-off, sobretudo dos fabricantes de automóveis e também do setor do luxo. A Volkswagen, no entanto, está aqui um pouco protegida, devido aqui à sua maior presença nos Estados Unidos, mas o setor do luxo também foi duramente atingido, com, por exemplo, a Louis Vuitton e a Hermès a caírem mais de 3%, a atingir então estas tarifas algumas das maiores indústrias da Europa e que poderá, como é óbvio, dificultar aqui um pouco a recuperação nos próximos dias. No entanto, hoje os mercados a recuperarem, mesmo depois também de Trump ter taxado internamente a Apple, se continuasse a produzir os seus iPhones na Índia. Mesmo assim, os mercados recuperaram um pouco na sexta-feira e hoje estão a recuperar aqui com alguma força, como podemos ver, com o VSTOXX a cair 6,80 e os índices a valorizarem todos entre 1% a 2%, e os futuros americanos também aqui com forte valorização no dia de hoje, apesar dos mercados americanos hoje estarem encerrados. Esta semana teremos aqui um calendário bastante fraco em termos de dados macroeconómicos importantes, portanto hoje o mercado americano está encerrado. De resto, teremos aqui então na próxima quarta-feira às 3 da manhã a decisão de taxa de juros por parte do Banco da Nova Zelândia, portanto após a recessão a economia mostrou sinais de recuperação no quarto trimestre de 2024, com um crescimento de 0,7%. O consumo das famílias, no entanto, e o investimento residencial permanecem fracos e a inflação anual foi de 2,5% no primeiro trimestre de 2025, portanto, dentro então do objetivo do RBNZ, que é entre 1% e 3%, e, portanto, espera-se que o banco baixe a taxa de juros em 25 pontos base para os 3,25% e que, até ao final do ano, possa cortar a taxa de juros mais algumas vezes, até atingir, então, os 2,75% no final do ano. Depois teremos também, na sexta-feira, temos também aqui o índice de confiança do consumidor, em maio, no Japão, e temos também aqui os dados também no Japão do índice de bases de preços do consumidor, taxa de desemprego, produção industrial, também aqui vendas a retalho, muito importante na sexta-feira na Austrália, e na sexta-feira o dado mais importante é os dados do PCE nos Estados Unidos. Recordar que no mês passado o índice de preços PCE de março subiu 2,3% em termos homólogos, que foi então um menor aumento em 5 meses, mas superou o que era esperado, que era de 2,2%. E, portanto, esta que é a medida preferida de inflação da FED, o PCE subjacente, aumentou 2,6%, portanto, onde diz aqui PCE Core, aumentou 2,6% em termos homólogos, representou, no entanto, um abrandamento em relação ao aumento de 3% em fevereiro e marcou o menor ganho desde março de 2021. Portanto, para já, para as leituras de abril, apontam então que o PCE caia para os 2,2% e que o subjacente se mantenha inalterado nos 2,6%. Olhando para os mercados, começando aqui pelo mercado dos metais preciosos, o ouro aqui a cair um pouco, depois de ter testado aqui esta linha de tendência descendente que vem daqui de trás, portanto, na passada sexta-feira, reagiu aqui em alta até esta zona e agora está aqui a cair um pouco. A tendência, no entanto, de curto prazo mantém-se de alta, como podemos ver, desde o dia 15 de maio a fazer máximos e mínimos cada vez maiores. Temos também aqui a prata a recuperar, hoje aqui a cair também um pouco, e no mercado energético, o petróleo também aqui a cair. No dia de hoje está bastante lateral e o gás natural, depois do gap provocado pelo rollover, para já mantém-se aqui também bastante lateral. Noutras commodities, olhando aqui para algumas importantes, nomeadamente aqui o açúcar, a vela semanal não confirmou mais uma vez ainda a quebra. Esta semana, no entanto, está novamente negativo, esta vela atual, e, portanto, se um fecho semanal abaixo aqui dos mínimos destas duas velas, da semana de 26 de abril e também da semana de 3 de maio, poderá então confirmar a ativação deste padrão com potencial para cair muito. Depois temos o café, continua também em ligeira tendência de queda, o cacau que regressou aqui a esta zona de suporte importante,
e o milho que está aqui a testar a linha de tendência ascendente e, portanto, que nesta zona poderá dar aqui um ponto interessante também de short, desde que não reintegre a linha de tendência em alta. Olhando para os índices, no mercado europeu os índices abriram com gap em alta, conforme referi, a valorizarem bastante, enquanto os índices americanos recuperam até aos máximos feitos em maio. Poderemos ter aqui, eventualmente, os índices europeus a fazer novos máximos históricos, nomeadamente aqui no caso do DAX. O IBEX está longe dos máximos históricos feitos em 2007, mas também poderá continuar a recuperar. O CAC também, eventualmente, vir aqui testar os máximos feitos em fevereiro. Também abriu com um gap em alta e também o FTSE bastante forte, poderá também ultrapassar aqui estes máximos, bem como também o Eurostock 50, que depois de atingir aqui o target deste padrão de cabeça e ombros, que aliás foi o trade que demos na passada sexta-feira, atingiu até o target e depois recuperou e reintegrou agora essa resistência que funciona agora como suporte. Já os americanos, conforme referi, portanto, a recuperarem, eventualmente poderão voltar novamente para os máximos feitos em maio. Mesma coisa para o Nasdaq, portanto está aqui a uma distância de cerca de 1,4% desses máximos, e temos também aqui o Russell 2000 e também o Dow Jones a recuperarem no dia de hoje, com o VIX a cair novamente para o intervalo entre os 20 e os 21 pontos. Por último, no mercado cambial, temos aqui hoje um dólar um pouco mais fraco, depois de ter caído muito na sexta-feira passada. Hoje recupera um pouco. Depois temos também aqui um euro bastante forte no dia de hoje, Libra muito forte também, e NZD é a moeda mais forte, bem como também o AUD. Portanto, AUD, NZD, Libra e Euro, as moedas mais fortes, portanto, moedas tipicamente relacionadas com o risco. E do lado das mais fracas temos aqui o Yen, o dólar e o CHF. Portanto, nota-se que o sentimento de apetite pelo risco voltou então aos mercados. Temos então aqui o dólar index, que quase que atingiu o target deste cabeça e ombros que havíamos traçado. Portanto, aqui também um dos trades da semana passada. Não atingiu esse target por uns escassos pips. Portanto, estamos a falar aqui de 90 pips aproximadamente. Recuperou um pouco, eventualmente poderá ainda fazer um novo movimento de queda. Também aqui o euro-dólar a cair um pouco, também não atingiu ainda o target deste cabeça e ombros invertido, portanto poderá também atingir esta semana. O cable a disparar para perto dos 1,36 e temos que cá está então AUD-USD, NZD-USD a recuperarem bastante e também Euro-Yen, Libra-Yen a dispararem, e o dólar-Yen mantém para já a tendência de queda. No mercado de criptomoedas, só ver aqui então a Bitcoin, que depois de ter feito aqui um novo máximo histórico nos 111 mil na semana passada, corrigiu um pouco e agora está novamente a caminho desse máximo histórico para retestar aqui os 111 mil dólares. Bem, por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.